dia, meu irmão, adorador filho de Deus. Como você está hoje? Espero que tudo na paz do Senhor. Estarei orando por você, tá? Já fizemos as nossas orações aqui em casa. Você daí também? Espero que sim. Agora, tendo estudado a Bíblia, vamos comentar aquilo que aprendemos hoje. Capítulo 4 de Êxodo nos mostra que o diálogo entre Moisés e Deus continua ainda neste capítulo, e Moisés, ainda inseguro, continua relutando, apesar do argumento poderoso de Deus, né? Eu sou, estará contigo. Finalmente, Moisés é persuadido e segue viagem. Certo, agora vamos tentar entrar um pouco na perspectiva de Moisés. Veja, você já precisou falar em público alguma vez e talvez tenha sentido que não tem muito a oferecer para Deus ou meio envergonhado diante das pessoas? Não é fácil falar em público não, tá? E Moisés, ele sentia o peso daquele chamado. Afinal, ele estava sendo chamado para ser o libertador de Israel. E agora ele precisava sentir confiança. Naquele momento, ele havia esquecido do que Deus tinha lhe dito mais uma vez. E ele se sentia inferior. Mas Deus diz para ele: o que você tem na mão? E ele diz: um bordão. E Deus, através daquele bordão, faz alguns sinais que, de certa maneira, lhe devolvem a confiança. Porém, era apenas um cajado, apenas um bordão. Em si mesmo, não era nada. Havia um significado por trás daquilo ali. Repito, aquele bordão era mais do que aparentava ser. Em si, era apenas um instrumento de pastor. Mas ele tinha algo mais a dizer. Ele lembrava a Moisés os 40 anos que este havia passado no deserto, sendo trabalhado. Seu caráter estava sendo forjado durante 40 anos pelo próprio Deus. Aprendeu ali no deserto mansidão, paciência, domínio próprio, características necessárias para se tornar um grande líder para Deus. Aquele pedacinho de madeira, aparentemente insignificante, era o instrumento que acompanharia Moisés durante todo o restante de sua vida, para conduzir o povo de Deus da escravidão para a liberdade. Durante o seu percurso de volta para o Egito, Moisés teve um outro encontro com Deus. Dessa vez, a Bíblia relata que Deus veio para matá-lo, mas a sua esposa Zípora, já tendo conhecimento sobre a aliança de Deus, que era a circuncisão, ela rapidamente tomou a atitude de circuncidar os seus filhos. Veja, era uma aliança que o povo fazia com Deus. Os israelitas, né, eles tinham esse prepúcio cortado. E como é que Moisés teria esse encontro com o povo, com seu povo, sem ter praticado em si mesmo aquilo que os israelitas acreditavam ser a aliança entre eles e Deus? Deus nos dá as missões e nos ensina e nos provê os meios de como executá-la. Basta estarmos disponíveis, mas precisamos ser obedientes, porque a obediência é o sinal de que andamos com Deus e queremos fazer a sua vontade. A nossa fé não deve ser praticada apenas na igreja, não deve ser praticada apenas diante dos homens, ela deve começar na nossa própria família. E assim foi feito. Zípora, ela consagra os filhos dela e Moisés a Deus em aliança. Moisés estava começando a empreender uma tarefa perigosa e necessitava do auxílio poderoso de Deus e seus anjos. Como isso poderia acontecer se ele não fosse obediente e totalmente submisso à vontade de Deus? Tem outra coisa importante que eu gostaria de sinalizar, que é quando Deus diz aqui no versículo 21 que endureceria o coração de Faraó. Aqui ele está dizendo para Moisés que a tarefa dele não seria nada fácil. Ou seja, Deus não chamou Moisés e disse assim: te vira. Ele falou o que Moisés deveria fazer, mas também sinalizou de que não seria uma tarefa fácil. Moisés poderia simplesmente ter dito assim, Deus não obrigaria. Moisés poderia ter dito: não vou fazer e pronto. Apesar de todas as objeções, Deus contestou a todas e Moisés aceitou, sabendo que o coração de Faraó era duro, que ele seria teimoso. E quando diz assim, que Deus endureceria o coração de Faraó, não é que Deus faria com que Faraó fosse teimoso, mas isso seriam escolhas do próprio Faraó e Deus não impediria. Repito,
Tenha isso sempre na mente quando ler isso aqui, né, no versículo 21. Não é Deus que colocou a teimosia no coração de Faraó. Foram escolhas do próprio Faraó ser teimoso. Deus apenas não interferiria na vontade de Faraó. Vamos orar? Senhor Deus, muitas e muitas vezes nos sentimos pequenos, frágeis, incapazes, mas que possamos confiar em Tua palavra e permitir sermos usados por Ti como instrumentos poderosos em Tuas mãos, porque isso não vem de nós mesmos, mas vem de Ti. Então nos permita abrir o nosso coração em obediência para Te servir e sermos canais de bênçãos, da Tua bondade, das Tuas verdades de salvação na vida de outras pessoas. Amém. Um ótimo dia e até amanhã. Êxodo 5 amanhã.